Então, estamos oficialmente gravando. Bem, pessoal, então boa noite a todos aí, todos que conseguiram chegar no terceiro módulo. Então, nós já tivemos 6 encontros, né? São 12. Pronto, mamãe já está ouvindo. Valeu, Ivan. Então, nós estamos aí na metade do nosso curso. Eu espero que vocês estejam gostando do curso, né? E realmente esteja Mas tá bom. cumprindo o objetivo, né? Então, hoje nós ótimo. vamos falar aí nas doutrinas, textos e heresias. Então, nessa primeira exposição aqui do módulo 3, nós vamos falar aqui da formação da doutrina cristã, que é justamente o papel dos padres apostólicos, as cartas de Inácio de Antioquia, né? Escritos de Clemente de Alexandria e alguns textos da Didaquê. Então, a gente vai repetir algumas coisas que a gente já falou, para a gente poder decorar melhor, compreender melhor, e entendermos como que a doutrina cristã foi sendo modelada e construída em função da fé, mas também das necessidades políticas, sociais e culturais, da época. É um complexo, né? Vai juntando uma série de fatores, e esses fatores vão interferindo na compreensão da fé, né? E a gente vai observar isso de forma bem detalhada. Então, a gente vai ver agora o papel dos padres apostólicos. Aí nós vamos fazer aqui uma definição aqui. Os padres apostólicos foram os primeiros teólogos cristãos que viveram no século I e II depois de Cristo. Eles foram aqueles que é chamada a segunda geração do cristianismo primitivo. A primeira geração é os que conviveram com Jesus, e a segunda geração é aqueles que conviveram com os que conviveram com Jesus. No caso, os apóstolos, esses padres, tem um negócio uivando aí, esses padres conviveram com os apóstolos e aprenderam diretamente deles. Então, por isso que eles são conhecidos como padres apostólicos, certo? Então, eles foram influenciados diretamente pelos seus ensinamentos, ok? Aí uma curiosidade, nós temos uma diferença entre padres apostólicos e padres da igreja. Todo padre da igreja, alguns são padres apostólicos, certo? Então, os padres apostólicos, eles viveram no final do século I e até o meio do século II. É a primeira geração dos teólogos cristãos com a conexão direta ou indireta com os apóstolos. E qual era a função deles? Era preservar a tradição cristã. Então, a preocupação dos padres apostólicos era conservar aquilo que eles ouviram e aprenderam dos apóstolos ou dos que conviveram diretamente com Jesus. Essa era a preocupação dos padres apostólicos. Tinha essa continuidade, certo? E os padres da igreja, já do século II vai até o século VIII, né? Depois de Cristo, que é a patrística, conhecida como patrística. Eles é que vão organizar essa tradição apostólica e desenvolver uma doutrina, que vai ser o escopo doutrinário do cristianismo. Aí que vão definir os dogmas, a liturgia, aquilo que vai ser acreditado, crido, né, que chamam, justamente para que a doutrina cristã desenvolva uma prática. E nessa prática, as pessoas se sintam identificadas e pertencentes a uma comunidade cristã. Reforma a identidade cristã. Tá certo? Então, os padres apostólicos
é o alicerce da igreja, da fé, e os padres apostólicos são o alicerce, e o da igreja são os arquitetos, é aquele que levanta as colunas, as paredes, faz as divisões até o século oito. Depois do século oito começa a escolástica. Então, até o século oito é patrística, né, que é referente aos padres da igreja. Aí no século oito já está tudo definido, aí já é uma questão mais só de adaptar ao contexto da época. Então, tanto os padres apostólicos quanto os padres da igreja, eles são essenciais para o desenvolvimento da doutrina cristã. Muito bem. Aí, os exemplos de padres da igreja. Tem esses aí, o Inácio de Antioquia. Aliás, não é Antioquia, não. Eu botei aqui errado, porque eu sempre escrevo Antioquia, porque eu acho a pronúncia Antioquia, acho que está errado, mas o certo é Antioquia. Não tem esse ó, né? Clemente de Alexandria, o Santo Antanásio, Ambrósio, esse Ambrósio que foi o, o cara que ajudou na conversão do Santo Agostinho. Pegou ele, o São Jerônimo, que ele traduziu a Bíblia do latim para o latim, né? Pegou os escritos dos hebreus e do grego e traduziu para o latim. E o Santo Agostinho, né, é um dos mais influentes padres da igreja, conhecido por suas obras Confissões e Cidade de Deus. Então, esses são só um exemplo, tem muito mais, né? Mas esse aí que pega praticamente a parte central da doutrina cristã. E qual foi a contribuição desses padres da igreja? Quando fala assim padres da igreja, não é um padre de uma igreja. A igreja aqui é a comunidade cristã, certo? Então, toda a comunidade cristã é conhecida como igreja. É uma eclésia, uma comunidade de pessoas. Não importa se tem construção ou não. Então, a igreja aqui é a comunidade cristã. Então, eles defenderam a fé contra. Como eles estavam construindo a doutrina e tinha outros pensando diferente, então eles tentavam manter a fé dentro daquilo que eles haviam aprendido e achavam que eram verdadeiros. Então, contra as heresias e as críticas externas dos pagãos, formulando argumentos racionais e filosóficos para explicar e justificar a fé cristã. Aí, por exemplo, como que Jesus pode salvar se ele é homem? Essa é uma pergunta que vinha dos pagãos e dos próprios judeus. Bom, aí eles não tinham como dizer que o homem pode salvar. Mas eles aprenderam que Jesus é o Messias. Ora, se é o Messias e ele é o Salvador, já que ele não salvou, não foi um rei, ele era para salvar almas, então ele tem que ter uns atributos divinos. Aí começam a construir a fé em Jesus como um ser divino. Aí eles tentam justificar perante a comunidade pagã e judaica que Jesus não pode ser um simples homem. Mas ele fala assim: "Pô, mas ele todo mundo viu ele, todo mundo reconhece Jesus, ele nasceu aí, tinha irmãos e irmãs". Aí o cara: "É verdade, mas ele tem metade humano e metade divino". Então ele tem 2 naturezas. Então são esses argumentos que eles vão construindo para defender a fé. Porque eles acreditam que Jesus vai salvar, mas eles sabem que um homem não pode salvar outro homem. Aí eles constroem a ideia que Jesus tem essa divindade, participa da divindade. E como ele encarnou, ele falou: "Caramba, se ele está aqui entre nós, então e ele é divino, é metade homem e metade Deus". Então
E para ser metade de homem, metade de Deus, aí o cara diz: "Não, então ele é um filho de Deus", mas não é um filho de Deus qualquer. Aí ele faz parte realmente da divindade de Deus. Ele tem a mesma substância. Ah, isso para justificar esses argumentos que os outros apresentam contra. Então, essa é a defesa da fé. Entenderam aí? Sim ou não? Muito bem, então. Eles Sim. criaram, né? Hein? Eles criaram, né? Criaram. Eles criaram Isso, para que. Criaram, né? exatamente. Uhum. Entendi. Aí, o desenvolvimento da teologia. Eles vão elaborar e sistematizar as doutrinas cristãs, como a Santíssima Trindade, a natureza do Cristo, o pecado original, a salvação. Eles têm que ter um corpo doutrinário que justifique isso. A Santíssima Trindade. Olha, se Jesus ele tem que ser Deus para salvar, então, como o judeu fala que só existe um Deus, e eles não podem ir contra, porque eles surgiram do judaísmo, então Jesus tem uma natureza humana e uma natureza divina. E para que eles possam nos salvar, que nós estamos perdidos. Como é que ele vai salvar aquele que não está perdido? Então nós temos que estar perdidos. E essa nossa perdição é o pecado da desobediência, né? Que é o pecado original, lá cometido quando Adão e Eva eh, desobedecem às ordens de Deus e são expulsos do paraíso. Esse é o pecado original. Então, nós, para sermos salvos, nós temos uma necessidade de um agente divino para que possamos adquirir o status, né, de seres humanos criados por Deus, como tal qual Adão e Eva, no paraíso. Aí tem essa ideia de paraíso, voltar para o paraíso, porque é um local que a gente não vai fazer mais nada. Estamos salvos, então nós estamos tranquilos, tá certo? Então eles desenvolvem todo esse pensamento em volta de Deus, Jesus como pertencente à divindade, em volta de uma necessidade de salvação, porque os homens estão perdidos, porque o primeiro desobedeceu a Deus. Eu vejo como as coisas são construídas para justificar uma necessidade que disseram que nós estamos em pecado, estamos perdidos. Aí junta com as construções culturais da época, as necessidades sociais, Roma impondo um peso grande, né, sobre eles, uma pobreza danada, teve período de seca lá que o Oriente Médio ficou, principalmente a região da Palestina ali, passou uma fome danada. Isso está registrado no Atos e Cartas de Paulo, que ele faz coletas para levar para Jerusalém, para as igrejas, por causa dessa fome. Aí os caras pensam: realmente nós estamos perdidos. Ninguém vai nos libertar de Roma. Ainda tem esse peso da fome, essa necessidade constante de sobrevivermos. Então, a única esperança é quando morrer, a gente ficar salvo. Aí eles vão construindo essa fé que realmente é necessário para podermos adquirir, né, o status de imortais. Porque se não for batizado, não for cristão, você não é mortal. Porque a imortalidade é algo que Deus lhe dá, não é que a gente tenha. Isso é agora, nossa compreensão de hoje, mas na época, no século I, nós não éramos mortal, né? A mortalidade era comum. Os homens são seres mortais. Aí, para sermos imortais, nós tínhamos que ter essa salvação que Deus nos dava, a imortalidade. Aí nós estávamos salvos.
Aí, a interpretação das Escrituras. Interpretar as Escrituras, todo mundo faz. Os judeus interpretam as Escrituras deles. Como as Escrituras são as mesmas, e eles acreditam que Jesus é o Salvador, o que é que eles vão fazer? Eles vão reinterpretar as Escrituras, dizendo que aquelas passagens específicas dos profetas, da vinda do Messias, dizem respeito a Jesus. Então, aí o Paulo vai falar, né? Conforme as Escrituras, Jesus ressuscitou, tal, aquele negócio todo. Ou seja, estava escrito já antes, e Jesus veio só cumpri-las. Isso é interpretação cristã. E quando o negócio assim não dá para interpretar muito, Origem diz assim: não, mas as Escrituras têm uma interpretação literal, tem a interpretação analógica, tem interpretação espiritual e a simbólica. Rapaz, aí não tinha jeito. Se não caísse numa, caía na outra. Né? Para quê? Para que eles vissem nas Escrituras um caminho que leve para Jesus. Certo? E tudo isso vai sendo feito ao longo dos séculos. Né? E a organização da igreja? Eles contribuíram para organizar a igreja, estabelecendo as hierarquias, definindo funções, porque à medida que vai crescendo a igreja cresce como se fosse algo muito familiar, em ambiente doméstico. As pessoas se reúnem. Quem é o. Não tinha padre, não tinha diácono, não tinha ninguém. Era a sua casa. Então, chegava lá, na casa da Solange, que está lá em Mulungu, casinha boa. A Solange era a diaconisa, aquela que recebe, mas não tinha esse nome. Era a pessoa que recepcionava, porque a casa era dela. Aí ela convidava: "Ó, minha casa está à disposição, se você quem quiser ir", aí as pessoas iam. Aí quando chegava lá, sempre tem alguém que sabe mais do que os outros. Esse alguém era o padre, mas não tinha esse nome. Tinha o condutor do culto. Então ele conduzia, falava ali e tal. Ou seja, era uma coisa muito familiar, bem doméstica, mas à medida que vai crescendo, precisa ter uma organização. E essa organização é justamente como que quem vão ser os responsáveis pela condução do culto. Quem vai organizar o local onde a gente vai? A casa da Solange não suporta, ou se suportar, os mantimentos dela não dá para alimentar o povo, então tem que ter alguém que se preocupe com isso. Aí começa a ter uma organização, né? E essa organização, aí fala assim: pô, a casa da Solange ficou pequena, nós temos que arranjar um local para nós. Aí constrói um templo onde as pessoas tomam aquilo como referência. Mas a igreja era essa união das pessoas. Aonde ia, onde é que é a igreja é hoje? É lá na Solange. Quer dizer, as pessoas iam se reunir lá. Agora, onde é que é a igreja? É na rua tal. Por quê? Porque tem um templo e as pessoas confundem a igreja com o templo. Né? Na realidade, são coisas diferentes. Vai falar? Nelson, me diz uma coisa. E quando foi que começou realmente essa formação de padres? Porque nesse tempo aí não eram, né? Não eram. Olha, vai Não eram. começar, alguns vão dizer, no século II. Na metade do século II é que vai começar essa organização, da metade para frente, porque o número já está grande. As comunidades já estão crescendo e precisa de um espaço próprio. Mas ainda tem aquelas casas que recebem as pessoas, que é chamado dos itinerantes, né? Que eles recebiam, e isso ficou. Então, por exemplo, se você fizer parte, lá no seminário a gente via isso, né? Se as pessoas pertencem, por exemplo, à ordem dominicana, em qualquer lugar do mundo tem ordem dominicana. E os dominicanos podem ir
Sair daqui, sem nada, chega noutra ordem dominicana, eles são amparados. E se chegar numa outra ordem franciscana, eles também são. Aí o cara fala assim: ó, você vai ficar aqui, se for ficar aqui, você tem que dar um gás aqui maior. Ou seja, tem essa função, mas os itinerantes vão para as suas ordens específicas, né? E a produção literária, eles deixaram muita coisa escrita que serviram de base para que a produção, a organização doutrinária da igreja fosse sendo construindo dentro de um cunho que eles chamam aqui de apologético, né? Fazendo propaganda, valorizando o cristianismo em detrimento das outras religiões. É o que os índios lá, eu acho que era os incas, lá no Peru, Peru é Inca, né? Quando o Papa João Paulo II foi lá para o Peru, o chefe da tribo lá dos índios pegou a Bíblia e devolveu para ele. E falou assim: ó, essa sua religião é muito boa para vocês, porque para ela crescer, fizeram secar, não, para que suas flores florescessem, fizeram secar as nossas. Então, estou aqui devolvendo a Bíblia para ele. Aí devolveu para o João Paulo II. Ou seja, o cristianismo teve essa característica de querer impor, né, através da propaganda e força, a sua fé. Então, ficou claro então, né, as funções dos padres da igreja. Aí nós vamos ver aqui uma curiosidade, né, o que é a doutrina cristã? Bem, a doutrina cristã é basicamente esse que está destacado aqui. O que a igreja acredita, a igreja é o que a comunidade acredita, ensina e confessa. Veja que são 3 níveis com vários subníveis. Então, o que as pessoas acreditam? Bem, você não sabe. Pessoas acreditam em tudo, mas há um esforço para acreditar dentro da estrutura doutrinária que Jesus é Deus, no cristianismo, né, lógico, falando de cristãos, que Jesus salva e que ele é único entre o povo e Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso é o que a doutrina ensina. Agora, o que o povo acredita? Olha, se Jesus não atender, você peça a mãe. Então você pede a Maria. Pô, Jesus está muito longe, então eu vou pedir a São Francisco. Então as pessoas começam a compreender de outra forma a doutrina, né, de que somente Jesus salva. Não, não é bem assim, porque nem sei quem é Jesus, mas eu convivi aqui com o santo Francisco, ele falava de Jesus, se fala de Jesus é a mesma coisa, ele salva. Então é só rezar para ele que ele ajuda. Então veja que as coisas vão mudando. O que se ensina? Existe os dogmas, existe a estrutura formal do que o cristianismo ensina, que é que faz parte da doutrina. Agora, nem todos compreendem a necessidade de passar tal qual ensinaram, e sim como eles compreendem. Teve isso em 1990, na África. Tinha um padre que ele ficou assim abismado, porque descobriu que Deus não era branco nem era preto. Ele pregava o Deus branco. Ele não tinha noção de que era algo além da formação, da compreensão humana, que chama antropológica, né? Ele achava que Deus ele era branco. E ele tinha esse restício de: "Mas por que Deus é branco se nós somos negros?". Olha só, um padre africano, né, cristão, com essa dúvida, por causa da compreensão e da forma como ele vive a cultura dentro de uma estrutura em que os negros são desvalorizados.
Então ele achava que Deus era branco. E uma vez também o cara contando que ensinando que Deus era pai, que Deus era isso, aí uma menina falou: "Ó, se Deus é pai, então eu não quero esse Deus não", porque o pai dela não era bom para ela, o pai era. Eu falo: "Não, se Deus é pai, então eu não quero esse Deus não, vou partir, vou-me embora", né. Então o que se ensina, e o que se acredita, e o que se confessa, é algo que está muito bem organizado e na doutrina cristã para não ter essas interpretações, embora não se possa evitar isso. O que se confessa vai falar, né? Nelson, de onde se tirou a ideia de que nós somos a imagem e semelhança de Deus? É porque quando Deus, lá na Gênesis, ele vai criar, ele cria o homem à sua imagem. Façamos o homem à nossa imagem, está lá na. Né? Mas essa imagem, hoje, é compreendida como a capacidade de compreender a obra de Deus, né? É a nossa racionalidade, e não a nossa forma humana. E não a forma humana, né? É a compreensão da obra de Deus. Quem compreende a obra de Deus tem a forma de Deus, porque é capaz de entender Deus, né? Sim, porque não vai por terra o preto, o branco, porque Deus, se é a imagem e semelhança, eu sou de uma cor, outro é de É, outra, e vai dar essa esse briga aí. choque aí, né? É, Então, a compreensão é mais válido, né? é. Isso aí. Quem compreende Deus, né? A obra de Deus, compreende Deus através de sua obra. Então, Uhum. confessa o quê? É o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele negócio todo, né? Esse é o credo, é naquilo que eles confessam. E eles têm a plena convicção que tudo isso é a palavra de Deus, que está na Bíblia. Aí, para isso, existe uma conduta teológica, que é aquilo que a igreja está ensinando, e ética, que é o comportamento. Aí o Tiago vai dizer que fé e obras, elas são distintas, mas não são separadas, que é diferente de Paulo, né? Paulo vai dizer que você não precisa de obras. A compreensão geral é que não precisa, só precisa ter fé. Mas a compreensão de Paulo é: você tem que ter, para receber a graça, você tem que ter a fé. Mas para manter-se na fé, você tem que ter obras. Porque sem obras você não recebe nem fica na graça, que é fora da lei judaica, né? Essa é a compreensão. Quem está na lei é por causa do Antigo Testamento. E quem está na graça é fora do Antigo Testamento, porque Deus simplesmente, porque ele não fez uma aliança, então essa aliança é como se fosse uma responsabilidade. Deus está responsável por aquele povo, então é através da lei. Então está escrito, é a lei. E quem não está na graça, pela vontade de Deus. E essa vontade é expressa pela fé. E mantém-se na graça através das boas obras. Aí o Tiago vai dizer que. E Tiago é o quê? O Tiago era judeu, o cristão judeu, certo? Então, a doutrina se concentra no que é confessado, né? Como a gente falou aí, que é nos dogmas. O dogma é para evitar que a fé se disperse e se perca. Se ficar na discussão quem é Jesus, você vai sair da fé cristã. Porque na fé cristã, Jesus é Deus. Ah, Jesus não é Deus, então você não é mais cristão. Então você está noutra categoria. Então, o dogma, ele organiza e mantém a fé. Essa é a função do dogma, que é feito nos concílios, não é um cara que senta lá sozinho e fica pensando, não, né? É um concílio. O credo, né, o que se crê, que a gente falou, né, é a forma como eu vou me comportar na devoção, na espiritualidade e na adoração. Então, se eu creio, eu vou me comportar de uma forma.
E essa forma é estabelecida pela a liturgia, né. E o ensinado é o que está na Bíblia. A Bíblia vai ser, então, a referência, a normativa para todos os cristãos. E o confessado é o testemunho que você vai dar, porque você viveu aqueles ensinamentos, você sentiu aquilo e viu que era bom, aí você vai confessar aquilo através do seu comportamento, do modo como você vai divulgar, né. E o cristão era muito apologético, né, então ele vai fazer propaganda do como que ele acha que isso é importante, tão importante que é bom que os outros tenham. E se os outros não tiverem, ele vai fazer uma força danada para que você venha, porque ele acha que é bom, se é bom para ele, é bom para todo mundo. Aí você vai ver o testemunho de Jeová lá na sua porta, 7 horas da manhã, batendo para vender as revistas e divulgar lá o ensinamento dele. Porque ele acredita naquilo e confessa para todo mundo que aquilo é bom. Ok? Tudo certo então, gente? Mais alguma coisa aí que dessa parte que vocês falaram aí, que nós falamos aí, está compreendido? Então eu vou aqui parar.